valor da gasolina passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Já o do diesel passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro nas distribuidoras. Ou seja, estamos vivendo um efeito cascata de sucessivos aumentos, o que reflete em um reajuste generalizado dos produtos, porque se você aumenta o frete, o preço dos produtos também vai aumentar. Então, para nos explicar mais o motivo desse abuso com o consumidor, eu vou conversar via internet agora com o economista Luciano Simões, que conversa com a gente ao vivo. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vamos tentar entender esse cenário difícil, cada vez mais complicado para o consumidor. Hoje está uma caça às bruxas em Brasília, né? O governo federal diz que a culpa é do ICMS. Muitos dizem que é a política de preços da Petrobras. Enquanto se apontam responsáveis, a culpa é dele, a culpa é daquele, o consumidor tem cada vez mais dificuldade para encher o tanque e o seu poder aquisitivo fica menor. Vamos destrinchar então esse tema, meu amigo. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender. A culpa, afinal de contas, é do ICMS? Bom, na verdade a gente pode considerar três culpados. Tá? O ICMS ele tem uma vinculação pelo governo federal, também tem a carga de imposto do governo estadual e um terceiro, um bônus aí que eu consideraria na minha resposta técnica é a parte de lucratividade da própria Petrobras. Então, se cada um desses três elementos, União, Estado e Petrobras, retirar um pouquinho e deixar a população um pouco mais tranquila nessa precificação, já ajudaria bastante. E por que o governo não intervém na política de preços da Petrobras? Bom, a grande questão é que, infelizmente, o Brasil, nós não somos plenamente autônomos nesse sentido. A Petrobras não consegue atender 100% da demanda nacional. Talvez um dado que nem toda a população entenda, mas 30% a 33% do nosso combustível de necessidade interna nacional é importado. E daí vem uma expressão do chamado PPI, uma paridade de preço internacional de acordo com o barril do petróleo que vem de uma precificação recentemente muito mais alta. E, por isso, a precificação da Petrobras, por seguir uma recomendação do exterior, ela acaba, muitas vezes, pelo movimento de alta e crise e guerras que estão acontecendo lá fora, ela acaba por jogar esse valor mais alto para a gente. Então, se a gente está importando um pouquinho menos, por que a Petrobras ela generaliza esse preço de acordo com o câmbio lá fora? A gente sabe que o dólar está enfrentando um momento de alta, tem também a guerra na Ucrânia, tudo isso influencia. Mas se a gente está importando menos, por que o preço continua tão alto aqui no Brasil? A movimentação cambial ela é muito responsável nesse momento da precificação e as questões, infelizmente, como a gente colocou no começo, das tributações. O reflexo do preço desse petróleo, uma vez que a gente importa até 30% dessa demanda nacional, ele é meio que rateado para o contexto global. Ou seja, a movimentação nacional nossa, de acordo com os valores de dólar e o valor também do próprio petróleo, que só para as pessoas entenderem, saiu do patamar de $100 o barril para 120 em questão de um pouco mais de um mês. Então, isso é um valor muito alto para a precificação do próprio produto dela. E esse repasse, pasmem, ainda pode não ser o último desse ano, pessoal. Luciano, o José Mauro Coelho Ferreira renunciou ao cargo de presidente da Petrobras. Deixou a bucha para lá. É a quarta troca já que a gente enfrenta nesse governo. O Comitê de Elegibilidade da Petrobras recebe nesta terça-feira a documentação para análise do nome de Caio Paes de Andrade para comandar a companhia, segundo fontes da estatal, que é uma indicação do governo federal. Alguém mais aliado aos interesses do governo pode ajudar nessa situação? O que precisa acontecer para o preço baixar, para o consumidor conseguir encher o tanque? Porque o povo não quer saber de quem é a culpa, se é o ICMS, se é o governo federal, se é a política de preço da Petrobras. O povo quer conseguir encher o tanque com dignidade. O caminhoneiro quer trabalhar e não quer repassar o frete para o consumidor, porque está subindo o preço de tudo. Acabou de anunciar que vai subir o frete. Obviamente, os produtos vão ficar mais caros, sendo que a gente já está enfrentando uma inflação terrível. Então, o que precisa acontecer, meu amigo? Qual é a força-tarefa para que realmente o consumidor possa ver o preço do combustível mais baixo?
Olha, uma política que foi já discutida, no entanto, ainda não adotada, mas pelo menos o governo já tem isso em pauta, é uma parte da lucratividade da Petrobras ser utilizada como chamado subsídio de a gasolina, né? Ou seja, o diesel, a gasolina, criar aí, de repente, um bolsa gasolina, alguma coisa nesse sentido, com recursos da própria lucratividade da Petrobras. Isso está em discussão. O que muitas vezes acontece é que o próprio governo pode não estar querendo levar essa pauta em discussão de fato para um ano eleitoral. E aí a gente já sabe, Brasil nesse momento, né, nem sempre o que é bom para o povo vai ser bom para o próximo candidato. E aquelas questões que a gente já sabe. Então eu acredito que tenha, infelizmente, um intervir político na tomada de decisão. A mudança do presidente da Petrobras poderá ajudar se efetivamente ele conseguisse colocar essa pauta em execução e aprovação no Senado e na Câmara. Ou seja, difícil mexer com os interesses dos poderosos, porque a União é a maior acionista da Petrobras, então ganha com esse alto preço também. Enche os cofres e fica difícil para o consumidor que vai pagando o pato dessa situação, enquanto a política de preço se manter dessa forma, de acordo com o câmbio que infelizmente interfere diretamente no preço daqui. Agora, enquanto isso, né, meu amigo, é sentar, aguardar, orar, chorar, porque as medidas não devem ser tomadas de forma radical até a próxima eleição, até o que vai acontecer na próxima eleição. Vamos acompanhar de perto, só sei que o brasileiro tem que se virar como sempre. Obrigado pela sua participação, Luciano Simões, esclarecedora a sua entrevista. Um abraço, bom trabalho para ti. Muito obrigado, um abraço a todos. E fica a dica, a pesquisa ainda é a boa dica que a gente sempre dá. Procure nos postos, bairros distintos, sempre ajuda. É a única forma que a gente tem para economizar.